Boa noite, paz seja convosco. Acho tão bonito essa última parte, quando fala eu recebo a cura, eu recebo a unção de conquista, amém? Nós somos conquistadores, somos mais do que vencedores em Cristo, aquele que morreu por nós, amém? Queridos, vamos abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 25. Esse capítulo é muito especial porque ele fala a respeito de Jesus e ele nos estimula a louvarmos ao Senhor, agradecermos a Deus por este presente tão maravilhoso que Ele nos deu, que foi o seu próprio Filho para nos salvar, amém? Nós somos privilegiados, irmãos, porque nós temos Jesus. E a minha mãe sempre dizia que aquele que tem Jesus tem tudo. Amém? Nós temos Jesus, não falta nada, né? Sem Ele nós não somos nada, mas com Ele nós podemos tudo. Foi o que Paulo disse: posso todas as coisas daquele que me fortalece, amém? Então, eu estava pensando assim que a gente, eu já nos meus mais de 50 anos, a gente nunca viveu um tempo tão perigoso, né? Onde as pessoas correm um risco tão grande, e é um tempo de tanta necessidade que nós temos da proteção de Deus. Imagine quando tudo está bem, a gente já precisa de Deus. Imagina num tempo desse, é só Deus para nos livrar e nos proteger, só Deus para nos abençoar. Quem achou diz amém? Irmãos, eu estou aqui com uma Bíblia bem traduzida mesmo. É a Bíblia Nova Versão, talvez seja um pouquinho diferente, mas ela é bem mais explicada. Diz assim: Senhor, Tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o Teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas, coisas muito planejadas. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína. Uma ruína. Da cidade dos estrangeiros, uma cidade inexistente, que jamais será reconstruída. Agora veja, a partir do versículo 3, diz: por isso um povo forte te honrará. Amém? O que a Bíblia diz que esse povo é? Forte. Amém? Um povo forte te honrará. A cidade das nações cruéis te temerá. Agora veja que coisa linda. Tem sido refúgio para os pobres, refúgio para os necessitados em sua aflição, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. Quando o sopro dos cruéis é como tempestade contra o muro e como o calor do deserto. O versículo 8 diz assim: destruirá o monte para sempre, o soberano, o Senhor enxugará as lágrimas do seu povo, do seu rosto, e ele retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse. Quem foi que disse, irmão? O Senhor. O versículo 9 diz: naquele dia dirão: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemo-nos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Amém? É maravilhoso, não é? É maravilhoso. Isso aqui, irmãos, é tremendo. A gente poderia repetir tantas coisas aqui, mas o interessante é nós declararmos que este é o nosso Deus e que nós confiamos nele, porque ele nos salvou. Quem é salvo? Ele nos salvou. E depois ele diz assim: este é o nosso Deus, nós confiamos nele e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Pai, obrigado pela tua presença, pela tua palavra.
obrigado pela minha vida, obrigado pela vida de cada irmão e de cada irmã que está conosco aqui. Que a tua graça, a tua bênção, o teu poder, a tua glória seja sobre todos nós. E que o Senhor venha, meu Pai, falar aos nossos corações através desta palavra maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amado, pode sentar então com a palavra de Deus aí na tua mão, aberta. Interessante aqui, a primeira coisa que nós devemos nos conscientizarmos é que Cristo é a nossa segurança. Amém? Você pode dizer isso? Diga: eu creio, eu acredito que Cristo é a minha segurança. Então, irmãos, a nossa segurança, ela não está no homem. Porque a palavra de Deus é clara. Quando a gente vê o Salmo 27, ela diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, irmãos, por mais que a pessoa busque a proteção de todos os lados, por mais que a pessoa busque o livramento de todos os lados, a primeira coisa que nós devemos ter essa consciência, ter isso no nosso coração, é que Deus é a nossa segurança e que nós somos totalmente dependentes dEle. Sabe, querido? Olha, se há uma coisa que as pessoas não gostam é depender de outras pessoas. É difícil a pessoa que gosta de depender de outro. As pessoas gostam de depender de si mesmas, da sua condição, da sua capacidade, da sua força, da sua saúde. As pessoas gostam de depender de si, porque quando nós dependemos de nós, aí então nós só dependemos de nós para vencermos. Se nos esforçarmos, se formos zelosos, quando a gente depende da gente é isso. Mas na condição de filhos de Deus, de servos de Deus, nós temos que reconhecer que nós não dependemos única e exclusivamente de nós. Nós dependemos de Deus. Somos dependentes de Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque se Ele não quiser realizar, sozinho nós não realizaremos nada. Porque o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Não adianta, irmãos. É a mesma coisa que dar murro em ponta de faca. Sabe? É malhar ferro frio. Sem Deus, sem a direção de Deus, sem estarmos no centro da vontade de Deus, nós não podemos vencer. Não adianta. É por isso que tem pessoas bem-sucedidas que estão sucumbindo, estão morrendo, desaparecendo. É por isso que tem gente, queridos, famosas, pessoas muito ricas, que tiram a própria vida. Porque elas lutam, se esforçam, e de repente elas percebem que nada vale a pena. Nada é nada. Não é? Elas buscam as coisas desse mundo, a felicidade, enfim, a paz, buscam tantas coisas. E vão conquistando aos poucos. Depois que conquistam tudo, elas dizem: não valeu a pena. Né? Se há uma coisa na minha vida, irmãos, que eu nunca me arrependi, jamais na minha vida, foi de ter decidido em servir a Deus. Me arrependi por tantas decisões que eu tomei na minha vida. Meu Deus, às vezes a gente fala assim: se arrependimento matasse, acho que tinha pouca gente viva aqui dentro. Então a gente toma muitas decisões que a gente se arrepende amargamente. Meu Deus, a gente chega a dizer assim: mas aonde que eu estava com a cabeça? Eu estava cego. Meu Deus, como é que eu não enxerguei isso? Por que eu fui fazer? Por quê? Então a gente se arrepende por tudo. Agora, não pode haver arrependimento na vida de uma pessoa que decide andar com Deus. Porque tudo nessa vida nos frustra e nos decepciona, mas Deus jamais nos decepcionará. Quando a nossa confiança está em Deus, não há frustração e não há decepção. Quando a gente realmente deixa de acreditar na gente e passa a depender de Deus verdadeiramente, as coisas funcionam. Porque muitas vezes a gente diz que depende de Deus,
Mas a gente não espera em Deus. Antes que Deus venha a agir, a gente já agiu. Antes que Deus venha a fazer, a gente já fez. Sabe aquela história que você fala assim para o teu filho, para alguém? Vai lá buscar aquele balde. Aí ele começa a demorar. Aí o que tu faz? Tu corre lá e pega o balde. Vai lá, vai buscar a vassoura. E o filho começa a demorar a buscar a vassoura. Está ocupado aqui, está fazendo aqui e tal. E você, quem manda faz que ganha muito mais. Aí você sai correndo e você vai lá e pega a vassoura. Então, isso no dia a dia que a gente aplica na vida da gente, isso acaba trazendo um certo problema com relação a Deus. Porque se nós não conseguimos esperar uma pessoa fazer algo que a gente pede, a gente não vai esperar Deus fazer aquilo que a gente precisa. Não vai. Porque a gente não espera, a gente não para. A gente vai, a gente faz. E depois que a gente fez, a coisa dá errado e aí a gente se arrepende. Mas, irmãos, eu sempre digo assim, que é melhor fazer do que não fazer nada. Porque se você faz, isso quer dizer que você tentou acertar, você se esforçou, você foi atrás. O pior é a pessoa que espera para sempre também. Porque esperar não é para sempre, tudo tem um tempo determinado. Só que, de qualquer maneira, a gente precisa aprender a se condicionar à vontade de Deus. Nós precisamos aprender a esperar o agir de Deus na nossa vida. Porque certamente no momento certo, na hora certa, Ele vai agir. O problema, irmãos, é uma palavrinha só, tempo. Porque a gente pensa que o nosso tempo é muito curto. A gente diz assim, puxa vida, os anos estão passando, eu estou envelhecendo. E você quer ver quando passar dos 30, 40, aí é pior ainda. Não é possível, pastor. É sim. Porque até lá a gente pensa que ainda tem um pouco de tempo. Depois que passa dos 40, a gente vê que a gente está mais por o fim do que por... Então, é mais complicado ainda. Mas o segredo de tudo é confiar em Deus. E esperar em Deus, e servir a Deus, e o resto Ele vai fazendo, Ele vai agindo, Ele vai resolvendo. Tem coisas que aparentemente às vezes parecem ser impossível, mas nada é impossível com esse Deus Todo-Poderoso, amém? Porque Ele é o Deus das coisas impossíveis. Talvez tenha algo na tua vida que você disse assim, não tem solução isso aqui, não tem. Eu já pensei de todas as formas, eu já imaginei de todos os tipos, eu já pensei, eu já fui, eu já voltei, não tem mais solução. Tem, com Deus tem. Basta uma palavra, basta um gesto de Deus, porque somos limitados, às vezes limitamos o poder do Deus que nós servimos. E o nosso Deus é um Deus todo-poderoso, irmão. Para nós não dá, mas para Ele dá a qualquer momento. Sabe, irmão, é na hora certa, na hora de Deus, no tempo de Deus, que Deus vai agir, que Deus vai resolver, que Deus vai atender, que Deus vai liberar a sua bênção, a sua vitória, amém? Então a nossa segurança é o Senhor, não tem outro. Não adianta, se nós observarmos aqui o texto que nós lemos, a Bíblia, o problema é que a gente se vê tão pequeno, tão fraco, mas se você vê no versículo 3, a Bíblia diz aqui que Deus tem levantado um povo forte. Forte. Você nunca vai encontrar na palavra de Deus que o povo de Deus é um povo fraco. Nunca. Você sempre vai encontrar que o povo de Deus é um povo forte, porque a Bíblia diz assim, que o menor valerá por 1000. Então, o povo de Deus, não foi Davi que disse, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido? Sabe, irmão, nós somos um povo forte, porque nós somos o único povo na face da terra que suportamos as coisas calado. A gente suporta porque a gente confia em Deus. Então a gente espera, a gente confia. A gente não precisa ficar gritando, falando, reclamando. A gente espera em Deus. E sabe que no momento certo Ele vai se mover. Então, querido, você não é fraco, você é forte.
Por isso que o Senhor disse através de Zorobabel: diga o fraco, eu sou forte. Nós somos fortes, porque não é fácil enfrentar o diabo e todos os demônios que se levantam contra a nossa vida. Não é fácil enfrentar as enfermidades, os pessimismos, as opressões, as frustrações, as depressões. Não é fácil, irmão. E nós só estamos em pé porque nós somos fortes. O Senhor Deus tem nos fortalecido. Amém? É por isso que a Bíblia diz que Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem vigor. Amém? É Deus que nos dá força. Então nós somos um povo forte. E você precisa dizer, quando você olha para Deus, você fala assim: Deus, eu sou teu servo. Diante de Deus, tu fala: Deus, eu sou pequeno, porque Deus é muito grande. Mas diante do diabo e do mundo, tu fala: eu sou forte. Pode vir que eu tenho força. Amém? Nós temos força. Por isso que Paulo disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você não é fraco coisa nenhuma. Você não é pequeno, você não é frágil, você é forte. Não é brincadeira o que nós temos enfrentado desde que nascemos. Quantas batalhas, quantas guerras. E estamos aqui porque somos fortes. Segundo, irmãos, se você observar o versículo 4 aqui, é extraordinário, porque fala aqui, que esse Deus, esse Deus Todo-Poderoso, Ele é o quê? Refúgio para os pobres. Não é isso? Refúgio para os pobres. Porque o pobre é o mais necessitado. Então Ele é fortaleza para os pobres de espírito, para o seu povo. Por isso o Salmo 46 diz assim, né? Você conhece o Salmo 46? Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa fortaleza, socorro presente na tribulação. Deus, então, Ele é refúgio para os pobres. Aí, no mesmo versículo 4, diz assim, refúgio para o necessitado em aflição. Estou aflito, estou angustiado, então eu tenho um refúgio, é o Senhor o meu refúgio. O que é o refúgio? É um lugar de segurança, onde nós nos protegemos, onde nós somos protegidos. Fortaleza, o que é? Um lugar intransponível, lugar de proteção. Então, é ali que nós nos refugiamos, nas dificuldades, na aflição. Na terceira parte do versículo 4, diz assim, que Ele é abrigo contra a tempestade. Você já passou por alguma tempestade na tua vida? Quem já passou? Irmão, duas vezes eu passei 2 tempestades feias. Um dia, a casa que nós morávamos descobriu tudo. Tudo, não ficou nada. Aí tinha ainda bem que no tempo antigo, as vigas eram tudo grossa. Não era que nem hoje, que é umas ripinhas, né, que torta tudo. E eu e meu irmão ficamos debaixo de um pau daquele. E aquilo era vento, Olha que uma tempestade feia é terrível, gente. Você já passou por uma tempestade horrível? Outra vez, nunca vou esquecer, a minha mãe foi fazer filó na casa de uma amiga, de uma vizinha dela. Longe! E como era longe, a vizinha falou assim, deixa teus filhos pousar aqui. É muito longe para essas crianças ir para casa a pé, eu era pequenininho. Aí a mãe falou assim, vizinha, comadre, você está certa. Quando nós acordamos, não tinha clareado ainda. E a mãe não estava, e nós ficamos desesperados. Imagina, eu e a minha irmã mais velha, eu e a Salete. E aí a Salete falou assim, a mãe deixou nós. E eu disse, vamos embora. E uma tempestade, irmão. E a gente levantou, escurinho ainda, e se mandamos. Quando saímos assim, uns 2.000 metros, a tempestade pegou nós. No limpo. Você não imagina, não tinha onde a gente se esconder. É terrível, eu pensei que ia morrer. E a minha irmã também. E além daquela tempestade, a falta da mãe, a preocupação, que a gente pensava que a mãe tinha abandonado nós.
A mãe deixou nós aqui, criança, no meio do mato, burro. Hoje as crianças sabem mais que os adultos, mas naquele tempo, você não imagina como era sofrido. Então, nós não tínhamos aonde nos escondermos. E a gente correu, até que chegamos numa árvore, e não era muito frondosa, era uma árvore assim de porte médio, e a gente ficou ali embaixo, até que passou um pouco a tempestade para voltar. Mas é terrível você enfrentar uma tempestade quando não tem um abrigo. Eu vejo lá os americanos, eles constroem as casas, e embaixo da casa eles fazem um refúgio, um abrigo. E lá é concreto, é ferro armado. E aí, quando o tempo se prepara assim, não é? E eles agora são avisados, ó, vai chegar aí o furacão lá, tal hora, e eles já vão lá para baixo. Porque se eles não estiverem lá embaixo, o vento destrói tudo. Então, aquele é o refúgio deles, né? Qual é o nosso refúgio, irmãos? Na hora da tempestade. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio. Você não precisa correr para o porão, você não precisa ir para dentro do quarto, você não precisa fugir. Porque aonde quer que você esteja, a mão do Senhor está sobre a tua vida. Amém? A proteção de Deus está sobre a tua vida. O vento pode soprar do jeito que ele quiser. Você lembra quando Jesus estava andando sobre as águas, a tempestade? Você lembra quando Pedro quis caminhar e depois Pedro caminhou e de repente aquela tempestade, aí a Bíblia diz que quando Jesus entrou no barco, a tempestade passou. Aí é um outro texto do Evangelho de Mateus também que fala sobre uma outra tempestade, que Jesus estava no barco dormindo. Está no capítulo 14 do Evangelho de Mateus. E de repente os discípulos o acordaram, né? Mestre, acorda, estamos perecendo, olha o vento. E a Bíblia diz que Jesus ficou em pé e ele fez o quê? Repreendeu os ventos. Aquieta-te, ventos, acalma-te, mar. E a Bíblia diz que o vento cessou e o mar se acalmou. Então, irmãos, nós temos um Deus todo-poderoso que nos guarda e que nos protege. Sabe, quando a tempestade se levantar contra a tua vida, os ventos da vida, os ventos da calúnia, da mentira, da opressão, da miséria, da doença, quando eles começarem a se levantar contra a tua vida, não se esqueça que você não está sozinho no barco. Jesus está com você para te proteger, para te abençoar, para te dar vitória onde você está. Jesus está com você. Amém? E na hora certa, irmão, ele vai levantar e vai dizer vento, porque ele é poderoso para isso, amém? Então, eu acho maravilhoso quando esse texto do profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, então diz aqui, ó, ele é refúgio para o necessitado em tempo de aflição, ele é abrigo contra a tempestade. Abrigo. E aí, no versículo 4, ainda tem uma coisa mais extraordinária ainda, que fala assim, ó, e sombra contra o calor. Sombra. É como no deserto lá, quando o povo estava durante o dia, daquele calorão do deserto, de repente a nuvem sobre o povo, e o sol não passava daquela nuvem, e o povo caminhava ao meio-dia, como se fosse de madrugada. Caminhava tranquilo, porque onde eles iam era fresco, porque a nuvem de Deus estava sobre ele. Nuvem contra o calor. Irmãos, o calor é uma coisa terrível. Eu lembro quando Jonas profetizou em Nínive, e depois a Bíblia diz que ele subiu num monte, e nasceu aonde ele estava uma aboboreira, né? Uma árvore. E aquela árvore tinha folhas grandes. E de repente ele sentou na sombra daquela árvore. E ali ele ficou tranquilo, né? O ventinho soprando, aquela sombra. De repente o vermezinho veio lá e comeu
a árvore, e a árvore secou, e o sol pegou no cacuruto dele. Ah, mas foi pouco tempo, ele começou a reclamar, começou a murmurar. Que tipo? Ai, Deus, o Senhor primeiro faz nascer uma árvore, depois manda um bicho comer a árvore. E agora a minha cabeça está ardendo aqui do sol. Ele reclamou de Deus. Como é que o Senhor foi? O Senhor não tem dó dessa árvore? O Senhor deixou a árvore morrer? Às vezes eu vejo essas pessoas que defendem essas coisas, né? Nada contra, irmão, a floresta é uma benção. Mas tem tanta gente que, meu Deus, árvore, como se as árvores fossem tudo, não é? Às vezes a pessoa não ama uma criança e ama uma floresta. É incrível isso, né? Às vezes as pessoas valorizam as coisas desse mundo e não valorizam o ser humano. Valorizam um bicho, um cachorro, uma cadela, uma coisa, e não valorizam o ser humano. Trocam a devida honra que o ser humano precisa ter. Nunca esqueço que Jesus disse que o ser humano vale mais do que muitos pardais. O ser humano vale mais que tudo, é a imagem e semelhança de Deus. Mas tem gente que se apaixona pelas coisas erradas. E eu digo para você uma coisa: a pessoa que ama mais um bicho do que uma pessoa precisa de libertação. A pessoa que ama mais uma planta do que uma pessoa precisa de libertação. Porque tem gente, irmão, que tem planta, que se alguém matar ou roubar aquela planta lá, é inimizade para sempre. E essas coisas não têm valor diante de Deus. Meu irmão, o que tem valor diante de Deus é o ser humano, é a alma que vale mais que o mundo inteiro. Nós devemos pensar nisso. Valorizar a pessoa, não bicho e floresta. Bicho não tem espírito, floresta não tem espírito. Apesar de que tem muitos que conversam com as plantas, né, irmão? Esses dias eu vi uma minha plantinha, né? Às vezes eu escuto a Ana falando lá, eu penso, ela deve estar no WhatsApp lá. Quando eu vejo ela está lá, minha queridinha. E alguém diz assim que as plantas entendem. Por favor, irmão. Se ela entendesse, ela ia pedir água a hora que está seco. Então, quando a bolboreira morreu, Jonas ficou desesperado. E Deus falou assim, engraçado, né? Você queria que eu matasse uma cidade inteira. E agora você está aí defendendo um bicho, um verme, uma planta. Né? Então, quem tem valor é o ser humano, irmão. Vale mais que o mundo inteiro. Nós temos que pensar nisso. E nunca esqueça que Deus nos manda amar os amigos, os inimigos. E não é fácil amar inimigo, gente. Mas Deus diz assim que amar amigo é fácil. Você não sabe a saudade que eu tenho dos irmãos que não faz tempo que eu não vejo. Tem irmão que faz 2 meses que eu não vejo. Tenho saudade dos irmãos, são os meus amigos. Mas compensação, tem umas pessoas assim de longe que se a gente vê, a gente não gosta nem de ver. Senhor, está bom do jeito que está lá. Mas nós temos que aprender a conviver com as pessoas e amar as pessoas. Então, irmão, o que foi que Deus falou aqui? Você não valoriza a pessoa, mas valoriza uma planta. Mas o problema é a sombra, o sol é forte. Mas a Bíblia diz aqui que Deus é a sombra que nós necessitamos na nossa vida. Amém? Ele é a sombra no dia do calor. Quando o calor vem. Hoje eu brinquei com a Ana, né? Porque pense numa pessoa apaixonada pelo inverno. Eu amo o inverno. E eu suporto o inverno porque a gente tem que suportar tudo. Mas eu sou amante do calor. Eu gosto de calor. E ela gosta de inverno. E ontem, quando ela foi deitar, estava dessa grossura, de blusa. Eu falei, mas o que é isso? Você não ama o inverno? Daí ela falou assim, capaz, rapaz, você me descobre de noite? Eu falei, é? Então, irmãos,
apaixonar, eu amo, né? Mas com 30 blusas, aí até eu amo, né, irmãos? Aí a gente se sacrifica. Agora eu quero ver, andar de camisa, andar de blusinha. Deus é o nosso refúgio no tempo do calor. Não estou dizendo que você não tem que usar uma blusa no inverno. Eu estou dizendo do calor da vida, do calor das provações, do calor do sol, das provas. Deus vem com a sua sombra, com a sua presença sobre as nossas vidas. É maravilhoso, amém, queridos? Então, aí para encerrar aqui no versículo 4, a última parte aqui, ó, que ele diz assim, ó, versículo 4, abrigo contra a tempestade, sombra contra o calor. E quando o sopro dos cruéis vem contra nós, é a mesma coisa que uma tempestade contra um muro. Isso quer dizer o quê? Que nós estamos protegidos por esse Deus. Né? Quando você está atrás do muro, o vento está atrás, não tem problema. Então, quando alguém soprar contra a tua vida, há uma muralha do teu lado para te proteger. Amém? Isso é maravilhoso, irmãos. Aí, se nós correr lá no versículo 9, porque 8, que eu quero encerrar logo, a Bíblia diz assim, ó, que ele destruirá a morte para sempre. É bom ou não é bom, irmãos? Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios 15:55, ó morte, aonde está a tua vitória? Né? Aonde está a tua vitória? Aí ele fala assim, ó, tragada foi a morte pela vitória. Pela morte de Jesus, nós recebemos vida abundante. Amém? Ele venceu o poder da morte. Por que ele venceu? Porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E a Bíblia diz que nós também venceremos. Talvez, se Jesus não voltar, todos nós vamos morrer. Só que tem uma coisa: assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. Amém? O dia dele já chegou, o nosso dia vai chegar. Pensou que coisa gloriosa, irmão? Nem a sepultura vai poder deter aqueles que amam e servem esse Deus. Ele é o primogênito, a primícia de toda a criação. Então, nem a morte tem poder. Aí, observando ainda mais o versículo 8, fala aqui, ó, que ele também enxugará as lágrimas de todo o rosto. Olha que lindo isso aqui. Hoje, quando a gente chora, não tem ninguém para enxugar as lágrimas da gente. Tem gente que chora sozinho. Mas a Bíblia aqui diz que o Senhor vai enxugar as nossas lágrimas. E o mesmo versículo 8, ele diz assim, ó, que ele vai retirar de toda a terra a zombaria contra o povo de Deus. Hoje a gente é zombado, né? As pessoas zombam da gente. Eu vejo as pessoas rindo de mim pelas costas. Eu sinto, irmãos. Sinto isso. Sabe? Eu vejo isso, eu sinto isso perto da minha casa. Tem coisa lá de arrepiar o cabelo, irmãos. Sabe, quando você está andando assim, você tem a impressão de que alguém está te olhando? Parece uma coisa assim, que você tem a impressão que alguém está olhando você. Você tem uma impressão que alguma coisa tem. Já aconteceu isso com você? Você está num lugar, na rua, numa casa, você tem impressão, te dá uma impressão, uma coisa assim. Não é impressão, é verdade. É verdade, é o Espírito de Deus que revela ao nosso espírito que nós somos observados, que alguém está nos observando, alguém está nos vendo. Às vezes alguém está rindo, alguém está zombando, alguém está criticando. Porque é Deus, né? Mas a Bíblia diz que isso aí vai acabar, tem tempo. Amém? Isso vai acabar. E aí, no versículo 9 diz assim, ó, naquele dia, esse povo vai dizer, né? Nós, o povo de Deus, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou. Amém? Eu quero dizer isso. Quando Jesus voltou, quer dizer, esse é o meu Deus, eu confiei nele e ele me salvou. Ele me salvou. Este é o nosso Deus, nós confiamos nele, exultemo-nos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Ele nos salvou. Nós somos o povo de Deus, o povo salvo,
povo remido pelo sangue. Então o que nós devemos fazer? Isaías falando a respeito de Jesus. Voltamos para o primeiro versículo e encerramos aqui. O primeiro versículo que diz assim: Senhor, tu és o meu Deus, eu te exaltarei e louvarei o teu nome, pois com grande perfeição tens feito maravilhas. Com grande perfeição tem feito maravilhas. Aí, para encerrar aqui o versículo 1, ele fala assim, ó: coisas há muito planejadas. Nada de que Deus faz de qualquer jeito. Você é um plano, é um propósito de Deus. Nós somos um propósito de Deus. Tudo que Deus faz é planejado. Tudo que Deus faz tem o tempo certo e a hora certa. Bem, não existe nada de coincidência aleatória. Cada dia, cada minuto, cada segundo, é tudo planejado. Tudo planejado. Não existe coincidência no reino. Não existe acaso. Há um planejamento de Deus. E o final do planejamento, final de tudo isso, é o seu povo lá na glória, desfrutando, das maravilhas desse Deus Todo-Poderoso. Então, Jesus é esse presente de Deus para as nossas vidas. Tendo Jesus, nós somos vencedores. Querido, é por isso que a gente tem que ocupar a vida da gente com as coisas de Deus, lendo a Bíblia, cantando louvores, sabe, não ficando preso a jornalismos, a tudo que é tipo de pessimismo. Eu tenho ouvido pessoas falarem assim: vai morrer gente no Brasil. Agora estão dizendo que aqui em Santa Catarina vai dar um surto, vai morrer centenas em Santa Catarina. Está amarrado em nome de Jesus. Em nome de Jesus está amarrado. Não, porque o ex-ministro falou que agora o surto vai ser Santa Catarina. Está amarrado, ele e o surto dele. Em nome de Jesus. Pastor, mas a doença está aí, está matando. Sim, ela veio para todos. Assim como o sol vem para todos. Irmão, esses dias aí, não tem chovido, está faltando água. E está faltando água no prédio dos ricos e no prédio dos pobres. Mas tem algum prédio que tem artesiano. Tem alguns que escapam, mas não para sempre. Eles saem de casa, eles vão para algum lugar e eles sofrem as consequências. Mas nós confiamos no nosso Deus. Amém, irmão? A nossa confiança está no Senhor. O salmista diz no Salmo 20, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Nossa confiança está no Senhor. Amém, irmão? Então vamos adorá-lo, vamos louvá-lo, vamos agradecê-lo, porque nós temos um alento. O pior é as pessoas que não têm. Você sabia que o que mais está matando nos dias de hoje é a depressão? Que isso, pastor? É verdade, irmão. A depressão, as pessoas estão fechadas em casa e a maioria das pessoas estão doentes, estão depressivas. E eu digo assim, você que tem a tua família, as pessoas de idade, ou você que tem pessoas assim que tem a restrição, que não possa sair, irmão, lá de vez em quando, dá uma limpada no carro, coloca dentro, sai e dá umas voltas. Porque se essas pessoas ficarem fechadas dentro de casa o tempo todo, elas vão ficar em depressão, vão cair em depressão. Porque o que traz a depressão é as pessoas ficar presas. A solidão, ficar sozinha, sem poder sair, sem poder ver as coisas. Então, muita gente está sofrendo. Mas, se nós buscarmos a ajuda de Deus, o socorro de Deus, Ele vai nos abençoar. Amém, meus irmãos? E olha, que depressão é pobre, é rico, é gente de tudo que é tipo. E não é só a pessoa de idade, tem jovens que estão depressivos. Pessoas que não conseguem dormir. Tem dificuldade para dormir à noite. Então, irmão, se desligue um pouquinho desse mundo. Se ligue em Deus. Eu acho uma coisa interessante, um dos versículos mais lindos que eu conheço, é o versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses.
Eu quero encerrar aqui com esse versículo.